queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é bom de podermos estarmos juntos mais uma vez nessa manhã para mais um culto da família. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente e que você seja achado debaixo da graça, da misericórdia e do cuidado do nosso Deus. Mas eu quero ler um texto da palavra do Senhor para darmos início ao nosso culto nesta manhã. Está em Isaías capítulo 25, versículo 1, que diz: Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Essa é a palavra de adoração e exaltação ao nosso Deus. E é para isso que nós estamos reunidos nesta manhã, para podermos adorar e bendizer ao Senhor. Que você encha o seu coração com louvor, que sua boca possa transbordar de palavras de adoração ao nosso Deus. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir Ele para receber este culto e abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero colocar nesse instante, Deus, as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai. Agora queremos cultuar ao Senhor, Pai. Recebe, ó Deus, da nossa boca o perfeito louvor. Recebe do nosso coração a perfeita adoração. Fala conosco, ó Deus, e receba este culto para a honra e glória do Teu santo nome. É a oração, Pai, que nós fazemos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar os links do nosso culto, se inscreva no nosso canal, chama a sua família, chama seus amigos e vamos então juntos adorar ao Senhor com o nosso grupo de adoração. De adoração, exaltação ao nosso Deus. Ele é grande, maior do que qualquer coisa, qualquer dificuldade que você está passando. Senhor,
quero pensar um pouquinho com os irmãos esta manhã sobre o texto de Isaías, capítulo 54, versículos 13 e 14. Isaías, capítulo 54, versículos 13 e 14, que nos diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer, o pavor estará removido para longe, e ele não se aproximará de você. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos esta manhã sobre o tema discipulado começa na família. O discipulado começa na família. E que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor aplique a palavra dele aos nossos corações e nos dê o discernimento para podermos compreender aquilo que ele tem a nos dizer nesta manhã. Queridos irmãos, a campanha de missões estaduais trouxe um tema muito peculiar, mas porém muito importante para os dias que nós estamos vivendo. O tema da campanha está baseado no texto que nós lemos e ele diz que chamado a fazer discípulo. E esse é um chamado, irmãos, que compete a todos os cristãos. Todos nós recebemos o chamado para fazermos discípulos. O nosso objetivo como servos de Deus é o de fazer novos discípulos. Um discípulo, querido, é alguém que segue os ensinamentos de um mestre. E originalmente há duas palavras nas Escrituras que descrevem um discípulo. Uma palavra no hebraico que pode ser traduzida como alguém que é ensinado, alguém que é instruído, alguém que é discipulado, alguém que está acostumado a alguma coisa. E uma palavra no grego que diz aprendiz, pupilo, aluno, discípulo. Mas eu quero analisar nessa manhã, irmãos, o discipulado à luz da família. E eu quero dizer para você que o discipulado precisa começar na nossa casa, na nossa família. A família, queridos irmãos, é uma instituição importante para a humanidade. É a partir da família que todas as bases como ética, moral, verdade, cidadania, respeito são aprendidos. Uma pessoa que não é capaz de honrar e amar a sua família dificilmente será capaz, irmãos, de respeitar leis, dificilmente será capaz de viver ou respeitar qualquer coisa. Uma pessoa que não é capaz de honrar seus pais e suas mães, dificilmente honrará qualquer coisa nesta vida. Dificilmente respeitará o próximo, dificilmente amará o seu próximo. É na família que as pessoas aprendem, irmãos, a respeitar uns aos outros. Aprendem que a liberdade não tem a ver só com o meu direito, mas tem a ver com o direito de respeitar ao próximo, respeitar aquilo que é importante para os próximos, e que o meu direito começa onde termina o direito do meu próximo. É interessante, irmãos, que é na família que as pessoas aprendem a se respeitar individualmente. É na família que nós aprendemos a amar as pessoas, até mesmo diante das suas dificuldades, com as suas imperfeições, com as suas características próprias. Até porque na família existem pessoas de maneiras diferentes, dotadas de pensamentos diferentes, carregadas de especificações diferentes e com um pensar e um agir diferente. Mas é na família, querido, que eles aprendem o que é a liberdade. O que é o direito de ver como coletivo. O que não consegue viver em família não é capaz de conviver na sociedade. A família é a base ética, moral da sociedade. Uma família doente contribuirá para uma sociedade doente. Foi quando a sociedade deixou de cuidar das famílias e de atentar-se para as famílias que ela começou a ruir moralmente. Por isso vemos tantas coisas de forma aberrante acontecendo nos nossos dias. O reino de Deus, querido, precisa ser vivido primeiro em nossa casa. É a partir da nossa casa que nós iremos cumprir a grande comissão. É a partir dos nossos irmãos que nós precisamos aprender a viver o discipulado, a viver a evangelização, a viver missões, a viver a palavra de Deus. Não adianta nada, querido, alcançar os confins da terra se a nossa casa não serve ao Senhor. Precisamos ter em mente que nada basta evangelizar o mundo se nós não discipulamos os nossos próprios membros da nossa casa. Não existe possibilidade, irmãos, de ganhar o mundo
se a nossa casa está se perdendo. Por isso que o discipulado, querido, precisa começar na minha casa, na sua casa. É a partir da minha família, da sua família, é a partir da minha casa, da sua casa, é que nós de fato iremos alcançar o mundo. É a partir de uma família que vive os ensinamentos de Jesus, que anda nos passos de Jesus, que segue os caminhos de Jesus, onde cada membro dessa família é ensinado a obedecer, a amar, a se submeter, a buscar a palavra do Senhor, a encher o seu coração com a bênção do Senhor, é que nós iremos transformar o mundo com a palavra de Deus. O Senhor mesmo disse, o Senhor Jesus lá em João 6, 44, 45, ele diz: ninguém pode vir ao Pai que me enviou e não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito: os profetas todos serão ensinados por Deus, todos que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim. Ou seja, todos precisam verdadeiramente, queridos irmãos, serem ensinados pelo Senhor Jesus. A nossa casa precisa ser ensinada e a nossa casa precisa ser um lugar de discipulado. Nossos filhos precisam ser discípulos de Jesus. Nosso cônjuge precisa ser um discípulo de Jesus. Eu preciso ser um discípulo de Jesus, porque é possível, irmãos, frequentarmos a igreja uma vida toda e não sermos discípulos de Jesus. É possível, irmãos, dedicarmos uma vida toda ao Senhor e não ser discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus faz aquilo que o seu mestre manda. Um discípulo de Jesus ama o seu mestre acima de todas as coisas. Um discípulo de Jesus reproduz as características, o caráter, os ensinamentos do seu mestre. Um discípulo de Jesus é aquele que verdadeiramente segue, não por obrigação, mas por obediência e amor ao Senhor. É aquele que faz as coisas no reino, não esperando um tapinha nas costas, dizendo: muito bem, meu filho, muito bem que você fez isso, mas é aquele que verdadeiramente faz, porque ele sabe que está cumprindo com a missão que o seu mestre o deu para fazer. E o melhor lugar, irmãos, para se conhecer a Jesus na sua essência é dentro da nossa casa. Precisamos ser Jesus para alguém a partir da nossa própria casa. Não estou dizendo que nós devemos virar as costas para o mundo. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas a nossa casa precisa ser o canal onde Deus irá usar como um instrumento poderoso para alcançar todas as nações. A transformação que nós pregamos para o mundo é a transformação que nós precisamos ver dentro do nosso lar. A salvação que nós anunciamos ao mundo é a salvação que nós precisamos encontrar dentro da nossa casa. A evangelização que nós fazemos no mundo é a evangelização que nós precisamos ver dentro do nosso lar. Mas o mundo, irmãos, precisa ver em nossa família a mudança que nós tanto pregamos. Precisa ver em nossa família a presença de Jesus que há tanto anunciamos. Precisa encontrar em nós o amor de Deus que há tanto declaramos. Eles precisam enxergar em nossos passos os passos de Jesus. Eles precisam enxergar em nossa essência a essência de Jesus. Eles precisam enxergar, irmãos, em nossas vidas a palavra do nosso Deus. Queridos, o mundo precisa ver o poder do Evangelho em nossa família, para que eles também possam entender e render-se aos seus pés e se caírem diante do Senhor. Se Jesus não estiver em nossa casa, não conseguiremos levar Jesus ao mundo. Primeiro, a nossa casa precisa ser um lugar de evangelismo, precisa ser um lugar de discipulado. Cada membro da nossa família precisa verdadeiramente ser um discípulo de Jesus. Mas, queridos irmãos, até esse ponto, o profeta Isaías estava com sua atenção em relação ao futuro de Sião. O Senhor Deus é apresentado nesse texto como um marido fiel, que perdoa a sua esposa infiel. A nação de Israel havia se tornado infiel, uma esposa infiel, porque ela havia voltado seus olhos para os deuses daquele tempo. Estava adorando os ídolos das nações vizinhas, havia apartado o seu coração e, como consequência disso, da sua infidelidade, o Senhor os havia abandonado temporariamente. Mas uma palavra, irmãos, de alento veio ao coração do povo nesse instante.
Isaías escreve então no capítulo 54 a imagem de um marido fiel. Aquele que, no caso, o Senhor que perdoa a esposa infiel, restaurando ao seu lugar de bênção. E para tanto, Isaías concentra-se em descrever as bênçãos de que participam todos os filhos de Israel. E aí Isaías começa a mostrar e a descrever, de fato, o discipulado em sua essência. E ele fala que o povo seria instruído pelo Senhor. Eles participariam da comunhão novamente, diariamente com o Senhor, e através da instrução do Senhor, eles seriam introduzidos aos mistérios da redenção, e antes de tudo, conseguiriam conhecê-lo de forma profunda. Ou seja, o Senhor Jesus iria restaurá-los, irmãos, a sua perfeita comunhão. Eles voltariam novamente a desfrutar da sua posição em Cristo Jesus, da sua posição no Senhor, como esposa amada, como servo amado, como povo amado, e voltariam a desfrutar da comunhão do Senhor. E nesse sentido, Isaías então descreve a forma como o Senhor iria restaurá-los. E mostra como eles iriam desfrutar da paz do Senhor, e a nação seria transformada, e viria o Senhor agindo de forma poderosa. Primeiro, se você olhar o versículo 1 desse texto, o Senhor traria restauração da alegria. Segundo, o Senhor traria restauração da fertilidade, porque os versos de 1 a 3 nos descreve agora uma esposa infértil. Uma esposa estéril que havia ficado dessa maneira por causa da sua infidelidade. Mas o Senhor traria a restauração de Israel à sua terra, versos de 4 a 10. Seus pecados seriam perdoados, versículo 4. A confiança do amor do Senhor seria restaurada, versículos 5 e 6. A confiança das promessas do Senhor, eles poderiam desfrutar das promessas do Senhor, versículos 7 e 10. E eles seriam restaurados completamente, versos de 11 a 17. Quando trazemos isso, irmãos, para o âmbito da família, percebemos que ela precisa passar por esses diversos níveis da restauração para que ela possa viver de forma verdadeira o Evangelho do Senhor. Não temos como ensinar aquilo que não vivemos. Nesse processo de restauração, eles seriam não só ensinados, mas discipulados por Jesus, como também pelo Espírito Santo do Senhor. E aí João 14, 26, Jesus mesmo disse: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ou seja, nesse processo de restauração, nós não só seremos discipulados em Cristo Jesus, não só seremos discipulados na palavra de Deus, como o próprio Espírito Santo iria nos instruir. E não só nos instruir, irmãos, iria nos ajudar a recordar todas as palavras e ensinamentos de Cristo Jesus. O primeiro lugar que os ensinos de Jesus precisam ser praticados é dentro da nossa casa. É porque lá, irmãos, nós conseguimos ser realmente quem nós somos. O amor ao próximo precisa ser vivido dentro do nosso lar. Como famílias da casa do Senhor, precisamos ser discipulados por Jesus e praticar o seu ensino dentro da nossa casa, para que o mundo de fato possa enxergar tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Mas quais são as lições, irmãos, que nós podemos tirar desse texto? Quais são as lições, irmãos, que nós podemos extrair desse texto e que nós precisamos aplicar às nossas vidas para entender que de fato o discipulado começa em casa? O discipulado precisa ser vivido na família, começa na família, e é a partir da família que nós iremos discipular o mundo. A primeira lição que nós aprendemos está aí no versículo 13, é que a nossa família precisa ser um lugar de discipulado. E o versículo 13 diz: todos os seus filhos serão ensinados. A nossa família, irmãos, precisa ser um lugar de discipulado. A nossa pregação precisa primeiro ser vivida em nossa casa. O ensinamento da palavra de Deus precisa primeiro ser vivido em casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos familiares. Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Ela precisa ser um lugar de ensinamento. Ela precisa ser um lugar onde as pessoas se encontrarão com Deus.
Ela precisa ser um modelo em que as pessoas irão olhar e desejar verdadeiramente se parecer com aquilo, porque ao olhar para os filhos, ao olhar para o relacionamento, ao olhar para o casamento, ao olhar para a convivência dessa família, eles encontrarão a Jesus Cristo em todos os atos da sua vida. A família, irmãos, precisa ser um lugar de discipulado. A família, irmãos, precisa ser um lugar onde nós cuidamos uns dos outros, ensinando a palavra uns dos outros e ajudando uns aos outros a amar verdadeiramente ao Senhor. E para tanto eu queria contar uma pequena ilustração para os irmãos. Enquanto esse aqui estava acontecendo um velório na igreja, e o pastor na frente falava avidamente daquele irmão que seria aí há pouco tempo sepultado. E o pastor falava do amor daquele irmão pelo Evangelho. E falava do amor daquele irmão pela palavra de Deus. E falava do amor daquele irmão pela igreja. E falava como aquele irmão era servo de Deus. E de repente o filho pequeno saiu correndo do fundo da igreja, veio correndo e subiu bem ao lado do caixão e foi olhar. E todo mundo achava que ele foi despedir de seu pai. E de repente ele olha para o pastor e disse: olha, pastor, eu vim ver se realmente o que está nesse caixão era meu pai. Porque lá em casa, meu pai não era nada disso que o senhor está dizendo dele aí hoje. Nossa casa precisa ser verdadeiramente um lugar discipulado. Não dá para termos uma família na igreja e sermos de uma forma na igreja e dentro da nossa casa nós sermos de outra forma. O discipulado começa na nossa casa. Começa dentro de casa. Mas em segundo lugar, a família precisa ser um lugar de aprendizado. Vejam que ele diz que seus filhos serão ensinados pelo Senhor. É em casa que os nossos filhos irão aprender a palavra de Deus. Para que quando chegarem na escola bíblica dominical, eles serão aparados, serão fortificados, serão assessorados, serão ajudados na compreensão. Mas é em casa que ele precisa aprender a amar a palavra de Deus. É em casa que ele precisa aprender a orar, a falar com o Senhor. É em casa que ele precisa aprender o valor da oferta ao Senhor, a responsabilidade de ser fiel ao Senhor através dos dízimos da oferta. É em casa que começa todas essas coisas. Quando ele vai para a igreja, ele vai para um aperfeiçoamento. Ele passa o tempo todo na sua casa. Então é na sua casa que você tem que dar o exemplo. É na sua casa que você tem que mostrar o caminho que ele tem que andar. É na sua casa que ele tem que ensinar e ser ensinado todos os princípios da palavra de Deus. Não tem como você usar aquele ditado popular que dizem por aí: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quantas pessoas, irmãos, que eu vejo que às vezes falam assim: filho, vai para a igreja é boa, você precisa de Deus, Jesus é bom, mas os pais não vão com os filhos. Não tem como você dizer ao seu filho que faça algo de bom e se você não dá um exemplo de bondade para ele. A nossa casa, queridas, precisa ser um lugar de aprendizado. Aprendizado da palavra de Deus. Aprendizado das coisas do Senhor, de você sentar com o seu filho à beira da mesa, ou no chão, ou no quarto dele, e abrir a Bíblia e começar a falar do amor de Deus para ele. De você sentar no chão com o seu filho e já falar do amor de Deus e dizer a ele que nós somos pecadores, que nós carecemos da graça de Deus, que estamos destituídos porque nós pecamos, ofendemos a Deus, de dizer para ele que ele precisa ter um encontro com o Senhor. Nossa casa precisa ser um lugar de aprendizado. É lá na nossa casa que ele precisa aprender a amar o próximo. É lá na nossa casa que ele precisa aprender a amar ao Senhor, as coisas de Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus e ser submisso ao Senhor. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos pais acabam criando uma imagem negativa da igreja no coração dos seus filhos. Menino, coma isso direito, senão eu vou chamar o pastor e o pastor vai chamar a sua atenção. Menino, faça isso direito, senão eu vou levar você lá no gabinete do pastor e o pastor vai te disciplinar. E a criança cresce com a imagem de que a igreja é um lugar só ruim. Porque quando eu vou à igreja, meu pai me belisca. Quando eu vou na igreja, eu vou para o pastor brigar comigo. Quando eu vou na igreja, eu vou para o pastor me disciplinar. Nossa casa, irmãos, precisa ser um lugar de aprendizado. Aprendizado de amar a palavra de Deus. Amar o reino de Deus, de estar consigo. Mas em terceiro lugar, a nossa família precisa viver e ser ensinada pelo Senhor.
Quando ele diz no versículo 13, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Ele nos mostra, irmãos, verdadeiramente que eu e você e nossos filhos precisam de fato ser ensinados pelo Senhor. E como nós somos ensinados pelo Senhor? Procurando diariamente a palavra de Deus, aprofundando diariamente na palavra de Deus. Nós temos aí, irmãos, o desafio de lermos a Bíblia esse ano através de uma leitura de discipulado. Foi dada a vocês no início do ano. Será quantos de nós iremos conseguir concluir a leitura da Bíblia? E nós precisamos entender, irmãos, que a maneira de vivermos e sermos ensinados no Senhor é através da palavra de Deus. Se queremos conhecer a revelação de Deus, é aqui na palavra de Deus que nós iremos conhecer. Se queremos ouvir a voz de Deus, é aqui na palavra de Deus que nós iremos ouvir a voz de Deus. Eu gosto muito de uma frase de João Calvino, quando ele diz que a palavra de Deus é o hálito puro do Senhor. Ou seja, se nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós devemos ler a palavra do nosso Deus. A nossa família, querida, precisa viver e ser ensinada no Senhor. E como nós iremos viver isso? É através, queridos, da palavra do Senhor, da comunhão com o Senhor, diariamente, em todo mundo. Mas, em quarto lugar, a nossa família precisa ser um lugar onde a paz do Senhor impera. Veja que o versículo 13 ele diz, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. Ou seja, a paz que eu estou dizendo aqui não é a paz como o mundo conhece. E o próprio Senhor Jesus tinha dito, olha, eu deixo a minha paz, mas não como o mundo conhece. A paz que o Senhor traz para nós é que ainda que estejamos vivendo no meio de uma guerra, nós podemos descansar na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Há esperança no nosso coração. Há esperança nas nossas vidas, a certeza de que Ele cuida diariamente de nós. E por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós fazemos da nossa casa um lugar de discipulado, um lugar de aprendizado, um lugar onde nós vivemos e somos ensinados pelo Senhor, verdadeiramente esse será um lugar onde a paz do Senhor irá reinar e imperar sobre as nossas vidas. E o que mais precisamos nesses dias é da paz do Senhor, é da paz que excede todo entendimento, é da paz que guarda os nossos corações, é da paz que nos ajuda a caminhar, é da paz que enche as nossas vidas, é da paz, irmãos, que traz fortalecimento ao nosso coração. O discipulado, irmãos, começa na família. É na família que nós precisamos experimentar e viver todos os frutos do Espírito. É na família que nós precisamos viver todas as bênçãos do Senhor para a partir dela nós levarmos a pregação do Evangelho a todos os cantos do mundo. Mas em último lugar, a nossa família precisa ser um lugar de retidão. E aí o versículo 14 vai dizer assim, em retidão você será estabelecida. A tirania estará distante, você não terá nada a temer, o pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Querido, quando nós verdadeiramente entendemos que o discipulado começa em casa, que o ensinamento, o fazer discípulo começa com os nossos filhos, com nossa família, nós entendemos então que a nossa família precisa ser um lugar de retidão. As verdades que nós pregamos, as verdades que nós anunciamos, a palavra que é anunciada, o evangelho que é anunciado, precisa ser evidenciado dentro das nossas casas. E a palavra retidão, para mim, no hebraico, é uma das palavras mais lindas que existe nas Escrituras. Porque ela dá a ideia de totalidade, de sermos inteiros. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que está inteira diante do Senhor. Uma pessoa reta é uma pessoa que anda inteiramente dedicada ao Senhor, obediente ao Senhor, submissa ao Senhor e certa de que o Senhor dirige a sua vida em todo o tempo. A nossa família, irmãos, precisa ser um lugar de retidão. A nossa família, irmãos, precisa ser um lugar onde Jesus tenha o prazer de estar. A nossa família precisa ser a morada do nosso Deus. A nossa família, irmãos, precisa ser cheia do Espírito Santo, do Senhor, nas nossas vidas. Querido, o discipulado começa em casa. E nós somos a peça principal
que ajudará o ensinamento do Senhor a ser levado à nossa casa. Por isso, discipule seus filhos. Ensine-os a amar a palavra de Deus. Ensine-os a amar ao Senhor. Ensine-os que não existe nada melhor no mundo do que estar com o Senhor. Mas que o Senhor nos ajude como famílias, a sermos reflexo da glória de Deus nesse mundo tenebroso. A como família sermos um farol que aponta a luz de Deus, um farol que revela a luz de Deus, um farol que revela a presença de Jesus, um farol que revela a presença do Espírito Santo do Senhor. Que a nossa casa seja um lugar de discipulado, que a nossa casa seja um lugar de ensinamento e aprendizado, que a nossa casa possa ser ensinada pelo Senhor e viver no Senhor, que a nossa casa possa ser um lugar de paz, que tenha a paz do Senhor, que a nossa casa, irmão, seja um lugar de retidão no Senhor. Mas eu queria orar com você e gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo nesse instante. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia. Essa manhã, Deus, nós falamos um pouquinho sobre discipulado. E entendemos, ó Deus, que o discipulado começa na nossa casa, começa, ó Deus, dentro do nosso lar. Por isso, meu Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Quero colocar esses meus irmãos à presença do Senhor. E quero rogar ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude, nos direcione, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe para que a nossa casa, ó Deus, seja um lugar de habitação do Senhor. Que seja um lugar de discipulado. Que seja um lugar de aprendizado. Que seja um lugar, ó Deus, onde somos ensinados pelo Senhor. Que seja um lugar, ó Deus, onde vivemos a paz do Senhor. Que seja um lugar, ó Deus, de retidão. Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Coloca essa palavra atas, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, vivê-la todos os dias da nossa vida. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Santo Espírito dele possa ser com você desde agora e para todo sempre. O discipulado começa em casa. E você deve ser um discípulo de Jesus. Que Deus nos abençoe. E nós nos vemos no nosso próximo encontro para celebrarmos ao Senhor. E de paz. E tenham todos um bom dia no nome do Senhor Jesus.